Olá, tudo bem? Chegamos então a mais um dia 11, né? E aqui estou para apresentar para você mais uma porção de esperança. Nas lutas da vida, né? Todos nós temos lutas, angústias, tristezas, dores. E muitas vezes esses sentimentos nos tiram o ânimo, até mesmo para fazer as nossas atividades rotineiras da vida. Tenho recebido algumas vezes, né, mensagens de pessoas dizendo: Nossa, eu não sei aonde você encontra tanto ânimo, tanta força. E foi num dia desses que, fazendo a minha caminhada, eu refleti sobre isso, né? Era um dia em que eu não estava realmente animada para estar ali caminhando, mas eu estava ali. E eu então refleti sobre isso e cheguei a uma conclusão, que muitas vezes o que nos falta não é ânimo, o que nos falta é propósito. Eu estava ali naquele dia caminhando, ou outros dias já caminhei sem também ter ânimo, mas eu estava ali caminhando, não era porque eu tinha ânimo, é porque eu tinha propósito. Eu fiz o propósito de caminhar, de fazer exercício e atividade física todos os dias. Então eu estava ali porque eu tinha esse propósito, tenho esse propósito, né? Então não confunda ânimo com propósito. Às vezes as pessoas falam: Nossa, eu não tenho ânimo, não tenho esse seu ânimo para fazer as minhas atividades diárias. Mas reflita então sobre isso. Às vezes não te falta ânimo, te falta propósito. Sabe, muitas vezes achamos que o sentido da vida está em realizar sonhos. E aí colocamos metas e propósitos, né? Como ser bem-sucedido profissionalmente, financeiramente também, adquirir uma casa própria, um carro. Ou seja, colocamos coisas como os nossos propósitos. E não está nada de errado nisso, devemos sim ter propósito para a nossa vida cotidiana aqui, né? Mas algo acontece quando a gente começa a alcançar essas realizações, a realizar esses propósitos, né? Quando alcançamos aquilo que tinha como propósito, a gente acaba descobrindo que ainda falta alguma coisa. Parece que ainda falta algo, mesmo a gente conquistando aquele propósito que havíamos colocado como meta. E sabe por que que isso acontece? É porque Deus nos criou com um propósito muito maior que nada nessa vida, nada nessa terra poderá ocupar o lugar ou suplantar pelo propósito pelo qual Deus nos fez. Sabe? Em Eclesiastes 3:11, nós temos uma resposta aqui do propósito que Deus nos criou. Diz assim o verso 11: Tudo Deus fez no seu tempo apropriado. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que eu quero destacar aqui é que Deus fez tudo com propósito, no seu devido tempo. E a outra frase aqui muito importante é que Deus colocou no coração do homem a eternidade. É por isso que sempre nos sentimos incompletos, porque Deus nos fez com um propósito muito maior. Deus nos criou com um propósito eternos. Então, coloque propósito em sua vida cotidiana, mas jamais viva sem propósito para a sua vida espiritual. Essa também é muito importante. Sabe, às vezes eu saio para a rua para caminhar, no frio, às vezes garoando, mas eu vou. Não é porque eu estou cheia de ânimo. Às vezes, claro, estou animada, mas tem dias que não. Mas eu vou mesmo assim porque eu tenho propósito. Levanto de manhãzinha bem cedo, tem dias que é 5 horas da manhã, 5h30, 6 horas, é o meu tempo de estar levantando para meditar na palavra de Deus, para ter o meu momento com Deus. É um propósito de vida que fiz já há alguns anos. E eu decidi, já há muitos anos atrás, que eu jamais sairia de casa sem primeiro comparecer à presença de Deus. Então, é um propósito espiritual. Às vezes eu pego a Bíblia para ler, me ajoelho para orar, sem ânimo, sem vontade.
igual quando eu saio para caminhar sem vontade. Mas a gente precisa estar na presença de Deus. Precisamos estar na presença de Deus, nem que seja para não dizer nada, só ficar ali em silêncio. Mas precisamos cumprir os nossos propósitos diários de dedicar um tempo para Deus. Se a gente cair na tentação de ler a Bíblia, de ter o nosso momento de oração, de reflexão, somente quando tivermos ânimo ou vontade, acredite, é só questão de tempo para a gente acabar se acomodando nas falsas, propostas de poder e de ânimo, de felicidade que esse mundo nos oferece. Compareça diante de Deus, nem que seja para ficar calado, em silêncio, ou só às vezes somente para chorar as suas lágrimas. Mesmo que você não tenha ânimo, não tenha vontade para fazer as suas atividades diárias, rotineiras do seu dia a dia, vá a si mesmo, vá sem vontade mesmo. Mesmo que você não tenha ânimo, nem vontade alguma de comparecer diariamente diante de Deus, vá a si mesmo, sem vontade, sem ânimo. Sabe por quê? Isso não é ânimo. Comparecer diante de Deus ou sair para fazer as nossas atividades não é ânimo. Isso é propósito. Essa é a porção de esperança que quero deixar com você nesse dia.